bem-vindos ao nosso canal. Nesse vídeo você vai conhecer as causas mais comuns de coceira vaginal, como você deve tratar e como você deve se prevenir desses sintomas. A coceira, ela pode acontecer por diversos fatores. Vamos começar a conversar sobre candidíase, mas aqui eu já digo de passagem que a candidíase, ela não é a única causa de coceira na região da vulva e da vagina. Na verdade, existem outras doenças associadas que nós vamos conhecer aqui também nesse vídeo. E esse conhecimento vai evitar que você vá passando de ginecologista em ginecologista à busca de uma cura milagrosa para sua candidíase, entre aspas, que não foi muito bem diagnosticada e, portanto, ela sempre foi tratada erroneamente. A candidíase, ela é uma infecção por um fungo. Esse fungo chama Candida albicans. A cândida é um fungo que vive na nossa vagina, faz parte da nossa flora vaginal, mas por alguma razão teve um desequilíbrio nessa flora vaginal e a cândida aumentou muito a sua população, causando os sintomas bem específicos. E quais são esses sintomas? Uma coceira intensa, a vulva ela pode ficar mais inchada, mais avermelhada, está associado também com um corrimento, e esse corrimento é bem típico, é um corrimento esbranquiçado, que parece aquele queijo cottage cheio de gruminhos. O tratamento ele é realizado com antifúngicos, tanto o oral em comprimido, quanto um vaginal em forma de óvulos ou de cremes ou de pomadas vaginais. A cândida na mulher, ela também pode estar associada a algumas condições, como uma mulher que tem uma diabetes mellitus, que está com a sua glicemia alterada. Isso propicia ela a ter esse aumento da cândida na vagina. Fora isso, mulheres que comem muitos carboidratos, que comem muito açúcar, ela também dá comidinha ali para a cândida, que adora esse tipo de refeição e tem esse desequilíbrio de flora vaginal e pode ocorrer a candidíase também. Então, como a gente se previne de candidíase? A gente se previne de candidíase mantendo uma boa alimentação, diminuindo a quantidade de carboidratos, de açúcar diariamente na nossa rotina, nas nossas refeições. Além disso, mantendo uma boa higiene vaginal, evitando o uso de calças apertadas, que podem apertar aquela área e fazer ela suar mais e com isso desequilibrar essa flora vaginal, e aquelas medidas gerais, como não ficar com calcinha muito úmida, roupa de ginástica muito úmida, sempre trocar essas roupas por roupas mais secas. Mas como eu disse, a candidíase não é a única causa da coceira. A coceira ela também pode ser uma outra condição chamada vaginose bacteriana. A vaginose bacteriana é quando tem um desequilíbrio das bactérias, dos lactobacilos, dos fungos que tem na nossa flora vaginal. E ela dá um corrimento mais amarelado, mais fluido, que também pode estar associado com coceira. E aqui, diferentemente da candidíase, o tratamento não são os antifúngicos. Então, muitas mulheres, no desespero da coceira, acabam tomando antifúngico ou usando antifúngico achando que é a cândida. Mas se for uma vaginose bacteriana, o tratamento vai estar inadequado. E aqui a vaginose também ela pode estar associada com o corrimento com um odor mais forte também, com um odor mais fétido. E qual que é o tratamento da vaginose? São antibióticos, tanto orais quanto na forma de cremes, de pomadas ginecológicas ou óvulos. Outra causa de coceira na região íntima é a tricomoníase. Essa tricomoníase é uma infecção causada por um parasita chamado Trichomonas vaginalis. Aqui no nosso canal a gente tem um vídeo falando tudo sobre essa infecção. Ela vem acompanhada de um corrimento mais esverdeado e de odor fétido, mas ela também pode vir acompanhada dessa coceira bem específica. Mas você pode estar se perguntando agora, mas tudo que é coceira nessa região é associado a algum tipo de doença, algum tipo de infecção, corrimento? Não. Por exemplo, você pode ter uma coceira nessa região por uma dermatite atópica. E o que é uma dermatite atópica? É uma reação da pele naquele local a alguma substância que você usou.
Por exemplo, um sabonete com um perfume mais forte, uma química na região vaginal mais forte, até o uso de preservativos de látex. Algumas mulheres elas têm uma reação exacerbada a um preservativo de látex, é importante lembrar isso. O uso de alguns amaciantes na calcinha, por isso que é muito importante quando você for lavar a sua calcinha, a sua roupa íntima, você tirar todo tipo de química dela. Então, na hora de enxaguar ali a sua roupa íntima, não deixar restos de amaciante, de sabonetes, de detergentes. Tem muitas mulheres que costumam lavar a calcinha no banho. E aqui eu dou uma dica. Se você prefere lavar a sua roupa íntima no banho, dê preferência ao sabonete de coco e não deixe a sua calcinha ali pendurada no banheiro esperando secar. Depois que você tomou o seu banho, que você saiu, trocou de roupa, pega aquela calcinha no banheiro e coloca no varal ou fora da sua casa ou na área do seu apartamento para que ela seque bem. E você sabia que a menopausa ela também pode estar associada com coceira vaginal? Na menopausa, a mulher ela tem uma diminuição dos seus hormônios sexuais. O estrogênio ele cai muito e com isso ele causa uma condição na vagina que é uma atrofia vulvovaginal. A mucosa da região da vagina ela fica mais sensível, ela fica mais hipoestrogênica, mais fininha e mais propensa a infecções, mais ressecada e com isso pode acontecer a coceira nessa região. E se essa coceira vem da atrofia vulvovaginal de uma mulher menopausada, como deve ser tratado? Existem lubrificantes íntimos à base de ácido hialurônico que melhoram essa região, essa mucosa. Existe também a possibilidade de fazer uma reposição hormonal, tanto sistêmica quanto local nessa região, melhorando esses sintomas. E a última condição associada ao prurido, à coceira, é uma condição que muitas mulheres desconhecem, que é o líquen escleroso. E o que é o líquen escleroso? Ele é uma condição crônica que acomete a pele na região de vulva. Ele está associado a manchas brancas. Essas manchas brancas estão associadas ao afinamento da pele naquela região. E ali, aonde tem esse líquen escleroso, tem muita coceira. E o tratamento de um líquen é totalmente diferente do tratamento de qualquer tipo de infecção vaginal. Ele tem que ser tratado com um corticoide bem específico, tópico naquela região. Viram como a coceira vaginal ela pode ser causada por diversos fatores? Então a dica que eu deixo aqui é: se você começou com esses sintomas, não pense de cara em candidíase. O ideal é que você busque o seu ginecologista para ele avaliar e te examinar por que você está tendo esses sintomas. Lembre-se que a saúde íntima ela é uma parte essencial da sua saúde em geral. Cuide-se! E se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no nosso canal, dê o seu like e ative o sininho de notificação. Até a próxima!